Boa noite, novamente estamos aqui juntos em mais um estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Faz parte do projeto Espiritizar, lá da Federação Espírita do Mato Grosso. Sempre lembrando aqui que estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Você pode visitar, se inscrever gratuitamente. E hoje nós estamos abordando essa temática que faz parte do capítulo 2 do livro. Sempre incentivando aqui a leitura de toda a obra, principalmente numa temática como é a da sexualidade, onde é muito importante absorvermos os conteúdos de acordo com o nosso entendimento, a nossa possibilidade de aproveitamento dessa temática, que é pouco tratada em palestras e em seminários espíritas. Vamos então para a nossa introdução, fazendo um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 12, versículo 35. Estranhemos nossos pensamentos, palavras e atos, quando não se afinem com o Mestre da Cruz, cujo modelo procuramos, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para aprofundarmos aqui alguns aspectos que a mensagem de Emmanuel nos traz. Então Emmanuel começa dizendo a nós o seguinte: estranhemos nossos pensamentos, palavras e atos, quando não se afinem com o Mestre da Cruz. Emmanuel começa nos fazendo essa advertência pelo seguinte: não só em referência aos pensamentos intrusos que normalmente podem nos chegar à casa mental, mas também àqueles provenientes de experiências passadas que estão no nosso inconsciente e que muitas vezes afloram, trazendo-nos níveis de conflitos e de desarmonia com as novas metas e objetivos que nós temos. À medida que o conhecimento espírita vai ganhando espaço na nossa maneira habitual de pensar, nós nos tornamos mais sensíveis à percepção dessas correntes de força, podemos assim dizer, que podem estar associadas a pensamento, palavras e atos, e que devem ser necessariamente redirecionadas, transmutadas, alteradas na sua natureza. E Emmanuel diz logo em seguida: quando não se afinem com o Mestre da Cruz, cujo modelo procuramos. É muito importante estarmos atentos aos objetivos que de consciência nós aderimos ao nos aproximar do Evangelho do Cristo. Porque é a partir dessa conscientização que nos tornamos mais hábeis em discernir aqueles pensamentos que vêm de encontro, que são contrários à nossa nova maneira de pensar, alcançando a vitória sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos aqui é uma referência implícita às questões do nosso ego, do egoísmo, do orgulho que ainda nos sejam pertinentes. Alcançando a vitória sobre nós mesmos em paz com a nossa própria consciência. Porque, de fato, só na medida em que esse nosso esforço é exercido de forma contínua
dia a dia, é que nós nos percebemos em paz com a nossa consciência. Bom, vamos então para o estudo dessa noite, que vai ser o tópico sexo, sexualidade e sexualismo, e que fazem parte do capítulo 2 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Uma prática que tem sido muito utilizada como estimulante ao sexualismo, que é a intensificação das nossas energias de forma desequilibrada em relação ao sexo. Utilizada como estimulante ao sexualismo é a pornografia, antes restrita a livros, revistas e filmes. Hoje ela toma uma proporção nunca antes vista na história da humanidade, com a utilização da internet. Então aqui nessa parte da obra começa uma série de esclarecimentos e de advertências a respeito da pornografia, hoje já vista como uma prática que tornou-se viciante e geradora de dependência emocional e psíquica daqueles que já se envolvem há algum tempo. E nessa parte do livro que nós estamos aqui abordando, nós iremos ver algumas advertências a respeito dos resultados que essa prática pode nos provocar. Há atualmente milhões de pessoas pelo mundo afora viciadas em pornografia na internet, que passam horas navegando em sites de sexo. Que implicações tem essa prática para a saúde física, psíquica e espiritual das pessoas? É uma pergunta que nos convida também à reflexão. Porque, na verdade, como aqui é destacado, há envolvimento de milhões de pessoas, encarnadas e desencarnadas, aonde essa massificação da pornografia passa a causar, a acarretar questões e desequilíbrios, tanto na área física, psíquica e espiritual das pessoas. Para a saúde física, implica um desgaste significativo de fluido vital, tanto quanto para as questões psíquicas, porque a mente é a que produz a realidade em torno de tudo. Então, primeiramente, em relação à saúde física, há um desgaste. O que é esse desgaste de fluido vital? É um potencial de energia que nós trazemos e que estão em nossas células e que diz respeito, inclusive, à periodicidade de nossa existência no corpo material. O desgaste de forma desequilibrada desses fluidos implica em questões graves para a nossa saúde física. E aqui ainda acrescenta, tanto quanto para as questões psíquicas, porque a mente é a que produz a realidade em torno de tudo. Nós vivemos de forma real e intensa no conteúdo psíquico e mental que alimentamos ao longo do dia. É nos hábitos mentais que se estabelecem em forma de condicionamentos que, de fato, o espírito está profundamente envolvido, inclusive quando ele volta para o plano espiritual. Porque essas questões relativas
aos condicionamentos estabelecidos, continuam com o espírito, mesmo desencarnado. A busca de assuntos da pornografia é muito antiga. Entretanto, nas proporções atuais e nos acessos fáceis, os espíritos, ao entrar nas faixas do psiquismo da pornografia, entram na faixa do psiquismo dos espíritos pornográficos. Aí a questão ganha um nível de seriedade ainda maior. Porque, na verdade, ao estabelecermos as sintonias psíquicas, mentais com a pornografia, automaticamente passamos a nos vincular a espíritos desencarnados que vibram nessa mesma faixa de intenções. E o resultado, a semelhança de qualquer outro vício gerador de dependência física e orgânica, é a dependência espiritual que passa a haver também. Que vem, esses espíritos que vêm de regiões de pornografia e aberrações sexuais, bastante complexas, diríamos, ainda, bastante obsessivas, mas não devemos esquecer que são os próprios espíritos encarnados que atraem os obsessores. Então, estabelecido esse quadro de dependência através da sintonia espiritual, esses espíritos vão intensificar ainda mais a sensação de necessidade de repetição por parte daquele que está encarnado. Torna-se um círculo vicioso, aonde obsessor e obsediados se vinculam num processo de interdependência que gera uma intensificação de problemas dos dois lados da vida. Nessas regiões, os espíritos se comprazem imensamente com todo tipo de pornografia. Isso implica às criaturas um estado muito grave na área do sexo. Porquanto, não conseguindo o espírito se libertar da pornografia, ele estará estimulando outros a fazer o mesmo. E aí nós vamos tendo uma ideia mais clara do nível de responsabilidade que passamos a ter ao estabelecer vícios e dependências nessa área. É porque passamos também a ser fatores de indução para que outros despertem em busca das satisfações geradas por essa intensificação desequilibrada das energias genésicas, que, como vimos há pouco, acarreta inclusive desperdício de energias vitais. Não é a internet o problema, porquanto ela é o meio. O grave problema é o comportamento. Se o homem vicioso buscar ser virtuoso, os meios mudarão os assuntos. Esses assuntos que permeiam os meios de comunicação são colocados pelos espíritos que se interessam por eles. Então aqui não cabe culpar a internet como se ela fosse a causadora desse nível de desequilíbrio. Não. A questão toda é o comportamento que se vai estabelecendo, quer entre espíritos encarnados ou desencarnados. Quando aqui diz, se o homem vicioso buscar ser virtuoso, os meios mudarão os assuntos. Os meios aqui
vão ser as definições de sintonia. Quando se está com a sintonia no bem, nos valores morais, nas virtudes, há uma vibração de frequência que sintoniza com vibrações semelhantes. É por isso que a grande problemática que se estabelece em qualquer tipo de vício é porque ninguém está sozinho. Nós sempre estamos em sintonia com outros espíritos, quer encarnados ou desencarnados. E dependendo da qualidade do material psíquico, mental, emocional que estejamos expressando, se estabelecem as sintonias espontaneamente. Para aquele que, por exemplo, tem um vício de drogas graves, como por exemplo a cocaína, ele passa por uma rua, ele facilmente identifica traficantes, aonde ele pode adquirir a droga. Quem não tem esse vício, passa pela mesma rua, não identifica nada, porque está fora do campo de sintonia da pessoa. Então a questão aqui que estabelece um maior cuidado e uma maior atenção para nós é onde estamos vibrando, aonde está o nosso campo de sintonia. Porque dependendo daquilo que emitimos, se estabelecem os vínculos, naturalmente. Então, nada de responsabilizar a internet, nada de responsabilizar algo fora de nós. A questão é o que é que estamos alimentando em nós. Porque a partir daí, vinculamos-nos a espíritos que vibram na mesma faixa de frequência. É necessário modificar a si próprio, mudar os padrões mentais, porquanto a pornografia tem mantido milhões de espíritos desencarnados em um foco de grande dor e de sofrimento. Então, a questão toda é a mudança em nós mesmos. Mudar os nossos hábitos, nossos padrões mentais. Quando aqui diz que a pornografia tem mantido milhões de espíritos desencarnados em um foco de grande dor e sofrimento, é porque, na verdade, quer para nós encarnados, quer para os espíritos desencarnados, o dispêndio de energias e o estado emocional de inquietude, de insatisfação, vai se estabelecendo em qualquer área de vício. Hoje já existe grupos que trabalham terapias em grupo para a superação de vícios ligados à pornografia. Porque, de certa forma, há um vínculo de dependência que vai se estabelecendo ao longo do tempo, ao qual a pessoa vai ter tanta dificuldade de ressignificar-se em termos de valores e de intenções em relação ao sexo, como teria em relação a qualquer outro vício gerador de dependência. Essa é a questão. Esses espíritos perambulam, influenciando os homens e mulheres nas mais diversas posições da sociedade e também entre os religiosos, inclusive entre os espíritas. Entretanto, é necessário averiguar que quanto maior o conhecimento, mais grave a situação. Então, quando aqui diz que esses espíritos perambulam influenciando os homens e mulheres, como nós vimos há pouco, são milhões de espíritos desencarnados ou encarnados que estabeleceram esse vício e essa dependência.
e também entre os religiosos. Quando aqui fala, inclusive, entre os espíritas, porque não é o rótulo religioso que fomenta nível de equilíbrio e de proteção a ninguém. São os hábitos comportamentais, os hábitos mentais, emocionais, que de fato, quando direcionados para o bem, para o amor, para a caridade, criam campos de proteção. E quando derivam para o desequilíbrio e para os vícios, estabelecem campo de atração ao desequilíbrio. E no final aqui, entretanto, é necessário averiguar que quanto maior o conhecimento, mais grave a situação. Não precisa nem se dizer que aqui há uma referência implícita a nós espíritas, que temos os detalhes dessa realidade que não é apenas aquela vivenciada no corpo material, mas é aquela ainda mais intensa, vivida pelos espíritos desencarnados e que, esclarecidos e alertados, como nós somos pela doutrina espírita, nos habilitamos a ter um nível de cuidado e de equilíbrio nessa área bem maiores, como resultado direto do nível de consciência que adquirimos a respeito dessa temática. Aos espíritas em particular, a pornografia se torna uma situação de grave dor, porque compreendendo a sua realidade espiritual e sabendo das consequências no mundo espiritual, não poderão se eximir, dizendo-se ignorante das consequências. Aqui há todo um alerta bem direcionado a todos nós espíritas, pelo entendimento que temos da realidade espiritual. Eu lembro aqui algumas obras de referência direta e indiretamente a essa temática, que oportunamente já citamos aqui. Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Sexo e Obsessão, desse mesmo espírito, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Vida e Sexo, do espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sexo e Destino, que também fazem parte dessa temática abrangente. Então, era esse enfoque. Aqui nós concluímos a análise desse subitem, que está no capítulo 2 do livro Saúde, Sexualidade e Saúde Espiritual, e deixamos aqui, outra vez, o incentivo para a leitura da obra, para que nós, ao lermos, percebamos os pontos que se aplicam mais a nós e que podemos aproveitar melhor. Agradecemos àqueles que possam compartilhar essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa noite para todos.